E aí, pessoal, beleza? Eu vou estar lendo agora o capítulo 14 desse livro, Maçonaria por Trás da Fachada de Luz. Hoje eu vou estar fazendo em vídeo, né? Porque eu tenho sempre feito aqui em áudio, podcast, mas hoje eu vou fazer em vídeo, até mesmo porque esse capítulo aqui mostra algumas imagens e é importante a gente estar acompanhando, né, com imagens, ok? Então vamos lá. Sinais, toques e problemas da maçonaria. Ou seja, a gente vai estudar aqui sobre os sinais, os toques e os símbolos que tem na maçonaria. Parte do fascínio do perigo da maçonaria está no seu uso de sinais e toques, gestos. O perigo vem, em primeiro lugar, do fato de que muitos deles são secretos, e, em segundo lugar, porque são usados para perpetuar um padrão que se encaixa no esquema de favoritismo em questões comerciais e governamentais. Esse é o modo como os maçons reconhecem uns aos outros, sem dizer absolutamente nada. Antes de mais nada, há os famosos anéis prendedores de gravatas e alfinetes de lapela. Alguns deles são óbvios, como o esquadro e o compasso. Olha esse símbolo aqui, ó. O símbolo do esquadro, que é o de baixo, e o símbolo do compasso. Alguns deles são óbvios, como o esquadro e o compasso, que simbolizam os órgãos sexuais, em plena atividade sexual, quando mostrados juntos. Outros são um pouco mais sutis e alguns verdadeiramente demoníacos. Esse símbolo aqui, como a gente acabou de falar, de ler aqui, ele significa o quê? Os órgãos sexuais, tanto masculino quanto feminino, em plena atividade. Né? Como a gente viu nos capítulos anteriores aí nos podcasts, todo símbolo maçom tem dois significados. O significado falso, que é o que é passado para os maçons que estão iniciando ali, e depois o significado real, verdadeiro, que é ocultado desses que estão iniciando. Né? Por que existe essa duplicidade, esses dois significados para cada símbolo maçônico? Para não assustar o cliente, para não assustar a pessoa. Né? Então, por exemplo, esse símbolo aqui, né, o esquadro e o compasso, né, eles têm um símbolo inicial na maçonaria que é o esquadro representa o limite, o alinhamento, né, o esquadro é usado na construção para alinhar, para padronizar, para manter nivelado aquela construção, né, dentro de um esquadro correto, tudo quadradinho certinho. Então é como se fosse assim, como o homem entra para a maçonaria e a ideia da maçonaria é aperfeiçoamento do ser humano, da pessoa em si, né, o símbolo do esquadro é o significado dele aqui. É aperfeiçoamento da pessoa, é o alinhamento, o esquadramento da pessoa, mantendo a pessoa moralmente enquadrada ali, perfeita, sem coisas erradas, praticar coisas erradas e tudo mais. E o compasso, quando você faz o compasso, você coloca uma perna e faz um círculo, esse círculo é como se fosse o limite moral de um maçom. O maçom não pode ultrapassar aquele limite, então ele tem um limite ali que precisa preservar, que precisa cuidar. Olha que maravilhoso, a maçonaria tem um símbolo que traz ali retidão e limite moral, que maravilha, mas não é isso, na verdade, esse não é o significado real da maçonaria, do símbolo maçom. Ok? Continuando. Entre as joias do rito escocês, do rito de York, como a gente viu, são dois tipos de ritos, o rito de York e o rito escocês, da maçonaria americana, há símbolos menos conhecidos. Um é a pedra de fundação, que é dos 3 graus inferiores, a pedra de fundação. Supõe-se que seja a pedra que os construtores rejeitavam e que se tornou a principal pedra angular. Você lembra desse texto, que tem um texto assim na Bíblia? Pois é, os maçons também pegaram uma pedra para eles ali, a pedra que eles utilizam para... Quando eles vão fazer uma construção, sempre tem aquela questão da pedra fundamental. Então, aquela pedra fundamental ele tem um significado. Né? Supõe-se que seja a pedra que os construtores rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Ela pertence ao mestre de marca, que é o 4º grau, e representa Irã Bif, a figura de Cristo da maçonaria que supostamente talhou a pedra de fundação lá do Templo de Salomão. E aí você tem que ver depois, ouvir os outros áudios aí que eu falei sobre isso, que está aqui nesse livro que eu li, que é o Irã Bif, é um personagem muito importante ali na maçonaria, é como se fosse o Cristo da maçonaria. O cara só morreu, depois ressuscitou, um monte de coisa ali que se falam acerca desse camarada, e ele é o Cristo da maçonaria. Então, assim como tem a pedra angular que representa Cristo, a pedra da fundação aqui representa o Irã Bif e tal. É uma pedra trapezoidal,
com duplo círculo gravado nela. Dentro do círculo estão as letras H, T, W, S, S, T, K, S, que significam Irã, o filho da viúva enviado ao rei Salomão. Este conceito, como um todo, denigre Jesus em favor do herói maçônico Irã. A Bíblia deixa claro que Jesus é a pedra mencionada no Salmo 118. Então aqui, ó, vou mostrar para vocês. Essa está em preto e branco, claro, no desenho. Pedra de fundação, do mestre Marca. Outro símbolo do rito de York é a cruz de Tau. Essa aqui, ó. Essa cruz distintiva, que geralmente aparece com a letra T, na verdade, é o símbolo do deus pagão morto e ressuscitado, Tammuz. Tem até uma referência bíblica aqui, ó, Ezequiel capítulo 8, versículo 13 e 14. Não passa de um símbolo para mais um falso Cristo da maçonaria. Outra joia do rito de York que pode ser vista é o símbolo dos templários. Essa. É uma grande cruz maltesa com um círculo no centro. No interior do círculo está uma cruz latina vermelha dentro de uma coroa. Em volta dos braços da cruz está o lema do comendo. Tá isso mesmo, lema do comendo. Neste sinal, conquista. Apesar de que isso pode parecer inofensivo bastante, o lema é originalmente atribuído ao imperador Constantino, que o usou em conjunção com uma visão supostamente celestial para começar a subversão e a politização do cristianismo bíblico para a seita alexandrina falsa e apóstata. A história de Constantino lá, do imperador romano, que foi o que instituiu o cristianismo como religião do Império Romano. Até Constantino, todos os imperadores, eles perseguiram os cristãos, mataram, prenderam, fizeram um monte de coisa. Chegou em Constantino, ele diante de um campo de guerra, estava em guerra, e ele disse que viu ali no campo de batalha um sinal no céu, que era a cruz, uma cruz, né? E essa cruz, então, embaixo dessa cruz estava escrito, neste sinal, conquista ou vença. Então, esse aí é um símbolo que a maçonaria aqui trouxe para si também, né? Um jogo é feito com a palavra sinal, assim como na frase da estrela do Oriente, sua estrela no Oriente. Isso a gente viu nos capítulos anteriores, né? Essa é a questão da estrela do Oriente. O sinal que Constantino mencionou não era uma cruz cristã, mas um tipo de X, que tinha tanto associações cristãs quanto pagãs. Na magia moderna, é o sinal do deus egípcio morto e ressuscitado, Osíris, outra versão de Irã Abif, morto e ressuscitado. Mais uma vez, a maçonaria degradou a Jesus e o substituiu pelo seu próprio Cristo. Porque a maçonaria, como a gente viu aqui nos capítulos anteriores, ela também, o que ela faz? Ela busca muitos preceitos, muitas coisas das religiões antigas, das religiões pagãs, do antigo egípcio, pega deuses dali, histórias ali daquelas religiões. Ok? Deixa eu só dar uma subida aqui no celular. Aqui. Isso, estava meio torto. Agora tem a cruz de Bafomé. Essa aqui, ó. Um símbolo maçônico geralmente pouco visto é a cruz do 33º grau, uma vez que diz respeito apenas ao mais elevado dos graus. É mais conhecida como Cruz do Cruzado, ou Cruz de Jerusalém. Ela supostamente foi usada pelo primeiro grande mestre dos Cavaleiros Templários, Godfrey de Bouillon, depois que ele libertou Jerusalém dos muçulmanos. Tem a história dos Cavaleiros Templários aí, que é uma história também muito interessante, recheada de coisas ali obscuras. Esse símbolo está no chapéu do soberano grande mestre de todos os maçons do 33º grau, com uma forma ligeiramente modificada. Então você vai ver esse símbolo aí num chapéu do camarada que está no 33º grau, na maçonaria. Também é a parte da assinatura mágica de Aleister Crowley, o maior satanista do século XX. Ou seja, o Aleister Crowley, que era um satanista, depois você estuda sobre ele e você vai ver coisa absurda sobre ele. Em algumas das assinaturas dele, ele usava essa cruz aí como forma de escrita.
É também encontrada como logotipo da versão inglesa da Nova Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém. E aí tem o sinal do crescente. Esse aqui, ó. Outra joia comum, porém simples e sinistra, usada pelos maçons é o alfinete do santuário. Apesar de que aparecem vários modelos, em geral, é alguma forma crescente combinada com uma cimitarra. O que é a cimitarra? Sabre oriental de lâmina larga e recurva de um só gume. Isso identifica o portador como um membro do santuário, quer seja um maçom do 32º grau ou um cavaleiro templário. Além das suas associações com a feitiçaria, o crescente é o símbolo sagrado do islamismo, uma religião falsa e um dos maiores rivais do cristianismo. A cimitarra é uma espada desenvolvida pelos exércitos islâmicos e que espalha o islamismo, onde, entre aspas, só Alá é Deus e Maomé é o seu profeta, fecha aspas. No lugar das técnicas comuns da pregação, os muçulmanos têm uma abordagem única. Ela é chamada de jihad, ou guerra santa. A cimitarra é o símbolo supremo de jihad e era usada para cortar as cabeças daqueles que se recusaram a se ajoelhar para Alá, incluindo milhões de cristãos através dos séculos. Você gostaria de usar na sua lapela um símbolo da chacina de inúmeros cristãos? Ou seja, esses símbolos aqui são coisas que são encontradas em vestimentas maçônicas. Alguns são alfinetes, alguns são lapelas, alguns são coisas que são colocadas, broches, entendeu? São adesivos de carros. Então, são símbolos que os maçons usam. E quando você vai estudar o significado real desses símbolos, é isso que você encontra. E como que um cristão, né, porque a maçonaria aceita cristãos, aceita pastores, como que um cristão, né, servidor do Deus vivo, né, crente fiel, crente, deveria ser fiel a Deus, né, seguidor de Cristo, usa símbolos que são considerados, nesse caso aqui, por exemplo, um símbolo de uma religião que mata cristãos. Aí tem o renascer de Fênix. Vai falar agora desse símbolo aqui na questão do rito escocês. Ele não apresenta a imagem, mas eu vou ler aqui e acho que você vai conseguir imaginar esse símbolo. No rito escocês, o símbolo mais importante é a águia de duas cabeças, o ícone mais comum do 32º grau. Apesar das suas associações com a realeza prussiana do século XVIII, a maioria das autoridades maçônicas concorda que este é, em último aspecto, o símbolo de um pássaro conhecido como fênix. Albert Pike era um erudito aí da maçonaria, considerado o Platão da maçonaria, né? Um dos caras mais respeitados da maçonaria. Também associa a águia ao deus egípcio Mendes. Lembra que a maçonaria busca as questões aí das religiões pagãs do antigo egípcio? Lembra-se do bode de Mendes, satânico? Disse que este pássaro, chamado Benu pelos antigos egípcios, vive 500 anos, queima a si mesmo até as cinzas queima a si mesmo até as suas cinzas em uma fogueira fúnebre e então se ergue das cinzas com juventude renovada, para viver outro ciclo de 500 anos. É um símbolo comum da reencarnação, doutrina padrão do ocultismo e da bruxaria, e da imoralidade, um reflexo da crença do maçom na imortalidade. Mas, novamente, sem Jesus. O fênix é um falso símbolo de uma ressurreição errada e mentirosa, a ressurreição dos perdidos. As duas cabeças da ave, que apontam para direções diferentes, representam a doutrina maçônica e gnóstica, da necessidade tanto do bem quanto do mal, da luz e das trevas. É sempre esse dualismo, o que é totalmente contrário às escrituras. Manly P. Hall, que era um outro erudito da maçonaria, registrou que essa águia representa o supremo hierofante, sumo sacerdote, um ser perfeito no qual todos os opostos são reconciliados. Ele declara que o único homem que pode usar esse símbolo é alguém que nasceu novamente e se aproximou do trono da divindade. Ele é mais do que um homem, contudo, é menos que um deus. Portanto, ele é um deus homem. Isso, evidentemente, não é uma referência à experiência cristã. É um substituto pagão da maçonaria, tornar-se um deus homem. Você pode ver que o autor desse livro aqui, ele pega textos e falas dos escritores e dos eruditos que escreveram muitas coisas da maçonaria, né? Então, ele traz ali todas as provas ali, as fontes ali primárias. Uma piada muito suja, que agora vai falar de outro símbolo aqui bem cabuloso.
Para os maçons que querem encobrir o fato de serem membros para os não maçons, mas ainda fazê-lo conhecido aos seus irmãos da loja, há um alfinete especial, o prendedor de gravata, que podem usar. Parece um taco de golfe, de cabeça para baixo e com duas bolas no alto. Muitas pessoas presumem que a pessoa é fã de golfe, mas na verdade trata-se de um trocadilho maçônico visual. Eu vou mostrar. Aqui, ó. Esse é o símbolo. Tá aqui como se fosse um taco de golfe de cabeça para baixo. Que é a bengala de duas bolas ou prendedor de Tubal-Caim. Chama-se em inglês bengala de duas bolas e é um trocadilho com a palavra de passe secreta do mestre maçom Tubal-Caim. Indica que o homem que usa o alfinete é um mestre maçom, mas isso não seria reconhecido por um não maçom. Também é um trocadilho óbvio com o deus da maçonaria, o órgão sexual masculino. É bonito isso, especialmente quando há homens que usam essas coisas odiosas nas igrejas no domingo? Então, como a gente viu em alguns capítulos anteriores aí, a maçonaria ela tem uma sina muito grande pela questão sexual. Todos os símbolos da maçonaria, grande parte dos símbolos da maçonaria trazem esse simbolismo ali, como eu falei, esse significado oculto, né? Esse outro significado desses símbolos, muito forte nas questões sexuais e também nas questões satanistas. É a velha prática do paganismo sendo trazida de volta, né? O cristianismo passou 2000 anos ali expurgando o paganismo e o panteísmo da sociedade, do mundo, né? E aí a maçonaria está resgatando, trazendo de volta todo esse paganismo, todo esse satanismo, toda essa adoração a imagens, adoração ao sexo, adoração aos órgãos sexuais. Tudo está em volta disso, viu, gente? Tudo está em volta disso. Não dá para falar mais sobre isso, porque senão o vídeo vai ficar grande. Mas aconselho a você ouvir aí os outros podcasts aí que eu lancei aí no Facebook. Aí vem agora falando sobre o avental. Sabe que o avental? Todo mundo já viu os maçons usando aventais, né? O avental é uma das identificações mais conhecidas dos maçons. Geralmente não é usado em público, exceto em eventos maçônicos, tais como indicações abertas de oficiais. Uma forma de realizar um grande recrutamento. Lançamentos de pedras fundamentais ou funerais. Há, na verdade, muitos tipos de aventais, mas mencionaremos apenas alguns. Tá vendo? Então são vários aventais. Nas reuniões, a maioria dos maçons coloca um avental branco de algodão de uma caixa na porta do local da loja. É um avental comum, branco, usado pela maioria dos maçons, com exceção dos que estão em graus mais elevados e são oficiais da loja. Os aventais dos oficiais são enfeitados e muitas vezes são feitos de couro e decorados com instrumento, esquadro, prumo, nível, etc., pertencente ao ofício e bordado em veludo azul. Os aventais dos oficiais da loja são ainda mais enfeitados com pendões e bolas de pratas. Tem uma dica para você ver um documentário, claro que não vai falar a verdade sobre a maçonaria, está aí na Netflix, né? Você vai buscar aí na Netflix, você só vai maçonaria e vai aparecer. Aí você vai ver esse avental aí que eles usam lá, certo? De estado para estado, nos Estados Unidos, os aventais dos oficiais variam, mas todos contêm símbolos ocultos, como o olho que tudo vê, as duas colunas e esquadros juntos com compassos. Um mestre aprovado de uma loja também tem um avental especial que pode guardar. Seu avental tem um retrato do deus Sol, Baal, envolvido por um compasso. Tá vendo? A questão aí das religiões antigas, né? Os aventais mais antigos dos oficiais, 1800 e 1900, eram incrivelmente adornados e belos, mas cheios de simbolismos, símbolos e de magia. Até mesmo o mais simples avental maçônico é projetado para ser um instrumento de ocultismo. Do ocultismo, no caso, né? Mesmo que isso nunca seja revelado ao maçom, esse avental é baseado no avental de folhas de figueira de Adão, que Adão e Eva fizeram no Jardim do Éden para cobrir sua nudez. Lembra que sempre tem dois significados? Então esse é o significado real dos aventais. Deus jogou fora aqueles aventais, Gênesis 3:21, porque eram símbolos da tentativa do homem de fazer a restituição dos seus próprios pecados. Em vez disso, Deus matou um animal, derramando o seu sangue, e lhes fez vestimentas de pele.
Ele estava ensinando a Adão e Eva que sem derramamento de sangue, os pecados que não poderiam ser perdoados. O avental maçônico, exatamente igual ao seu original de folhas de figueira, é uma tentativa de fugir dessa importante realidade espiritual. Na verdade, no mormonismo praticado no templo, no satanismo e na magia institucional, os aventais são símbolos do sacerdócio de Lúcifer. Satanás consegue que os maçons usem a pele de cordeiro e confiem nela, em vez de confiar no sangue do cordeiro. Que ridículo. Agora vamos para uma parte que já está finalizando, só tem essa folha e essa aqui e essa. 3 páginas. Os maçons podem se identificar, no caso aqui, sinais e toques. Agora vamos aprender sobre sinais e toques. Nós vemos sobre os símbolos, agora vamos ver sobre os sinais. Os maçons podem se identificar através de palavras ou gestos secretos, que são numerosos demais para serem completamente catalogados. No entanto, pode ser útil conhecer alguns dos básicos. Em primeiro lugar, os maçons geralmente se identificam pelo aperto de mãos. Uma pressão com o polegar no espaço entre a segunda e a terceira junta da mão da outra pessoa é suficiente para alguém se identificar como mestre maçom. O cara vai apertar a mão, coloca o polegar entre, parece que é aqui, ó, na outra mão, né? Tem que ter uma mão contrária aqui. Então pega o polegar, coloca o polegar nessa junta aqui da outra mão. E aí o cara vai saber que é um maçom. Quando não é possível um aperto de mão, como em um tribunal, por exemplo, um maçom pode se aproximar da seguinte maneira da tribuna. Suponhamos que tem um cara sendo julgado, esse cara é maçom e ele não sabe se o juiz é maçom ou ele sabe, não importa. Ele vai supor que o juiz é maçom, o juiz não sabe que ele é maçom, então ninguém sabe, nenhum dos dois sabe. Então ele vai fazer um negócio ali, não pode pegar na mão do juiz. O que ele faz? 3 passos retos, regulares, andando. Com o seu pé esquerdo, um passo completo e levando o calcanhar direito até a cavidade do seu pé esquerdo. Agora dê um passo com o seu pé direito e traga o calcanhar do pé esquerdo até a cavidade do pé direito. Então dê um passo com o pé esquerdo e junte os 2 calcanhares. Entendeu? Pois é, nem eu. Isso parece complicado, mas todo o oficial maçônico fez isso milhares de vezes e pode fazê-lo parecer tão natural quanto possível. Então é uma coreografia que o cara aprende e ele está então diante de um juiz, por exemplo, ali no tribunal, ele faz todo esse teatro aqui, essa coreografia, pronto, o juiz já olha aquilo ali e fala, opa, é um maçom. Aí entra em cena o código deles, eles têm um código de ética dele. Um maçom não pode prejudicar outro maçom. Ah, mas ele cometeu um crime, não pode. Ele tem que absorver, ele tem que trabalhar para aquele maçom sair livre. É assim que acontece. Ora, outra forma é através de frases, sejam elas simples ou complexas, dependendo das circunstâncias. Por exemplo, um advogado maçom poderia dizer no tribunal, abre aspas, esperava ter um julgamento no prumo, meritíssimo, fecha aspas, com apenas uma sombra e ênfase na palavra prumo. Ele também poderia dizer que está no nível. Estas frases são parte da conversação normal, mas com a devida pronúncia, o outro maçom é capaz de entender. Olha só, ele diz assim, o advogado fala, esperava ter um julgamento no prumo, meritíssimo. Quando fala isso, o cara fala isso, ele é maçom, o juiz também é, pronto, o código foi passado. Ali vai ter um negócio ali, para tentar aliviar a pressão pro cara que está sendo julgado. O mesmo expediente pode ser usado na hora da barganha, na compra de um carro ou de uma casa. A ir a uma joalheria para comprar pedras preciosas, eu poderia dizer ao gerente, abre aspas, ouvi dizer que aqui posso fazer um negócio no prumo, fecha aspas. Ele, mesmo que nunca tenha sabido que eu era maçom, poderia dizer, abre aspas, vejo que você é um homem viajado, fecha aspas. É o dono da loja falando com o cara. O cara chega na loja e fala assim, ouvi dizer que aqui posso fazer um negócio no prumo. O dono da loja é maçom também, responde ele, vejo que você é um homem viajado. Aí ele responde, sou, viajei do Ocidente ao Oriente e do Oriente para o Ocidente novamente. Aí o dono da loja responde, por que você deixou o Ocidente e viajou para o Oriente? O comprador fala, eu em busca do que estava perdido. Pronto, isso bastaria.
Ele saberia que sou um mestre maçom e normalmente me deixaria levar as joias que eu quisesse por preço de custo. Isso poderia parecer inofensivo em transações menores de negócios, mas imagine o que aconteceria se fosse feito em um tribunal. E isso está sendo feito por aí todos os dias. Né? Ou seja, existe um código, é o que faz as pessoas entrar para a maçonaria. É o principal objetivo, né? A principal isca para as pessoas entrarem na maçonaria é essa rede de contatos, de relacionamentos que é adquirido ali a partir do momento que a pessoa entra, e ela passa a ter contatos com pessoas ricas, pessoas poderosas, e que essas pessoas passam a comprar então nas suas próprias lojas, passam a ajudar o outro, ou passam também a trabalhar a favor de você, né, da pessoa que entra para a maçonaria. É isso, é a isca, essa é a isca que faz a pessoa entrar para a maçonaria, interesse. Né? Aí a maçonaria usa todo o argumento que é para aperfeiçoar pessoas, aperfeiçoar o ser humano, tudo mais, usa aqueles símbolos todos para dizer que aqueles símbolos têm um significado ali de aperfeiçoamento, de retidão, de moralidade, de blá 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 e tudo mais, mas no fundo estão todo mundo com interesse. E aí o cara vai crescendo, vai subindo, vai aumentando os graus da maçonaria. Quando ele chega num nível mais alto, ele descobre o que realmente é, só que ele não descobre, ele não se assusta, porque ele se envolveu naquilo, ele passou a fazer parte daquilo, toda a vida dele está em volta daquilo, a vida dele está dependendo daquilo. Então ele passa a ser um maçom e passa a gostar do negócio. Né? Gostar mesmo, a vida dele está envolvida, ele conseguiu relacionamento com pessoas importantes, às vezes a família dele se juntou com outra família maçônica, é algo que vai cada vez mais prendendo a pessoa. Né? Outra frase ou gesto que só pode ser usada em situações extremas é o grande sinal maçônico do grito de socorro. Um advogado maçom poderia, em determinado momento, afundar sua cabeça nas mãos e clamar: ó Senhor meu Deus, não há ajuda para o filho da viúva? Apesar de que isso poderia parecer um tanto estranho para qualquer ouvinte, seria entendido como um grito de socorro para um outro maçom. Se um juiz ou jurado maçom o ouvir, deve, por obrigação de honra, feita em um pacto de sangue, absolver tal pessoa ou pelo menos lutar por uma suspensão do julgamento. O gesto de acompanha ou que pode ser empregado sozinho no caso necessário é a pessoa levantar seus braços acima da cabeça, quase como na posição de mãos ao alto, e então abaixá-los em 3 etapas, girando os antebraços nos cotovelos até que fiquem perpendiculares ao chão, com as palmas para baixo. Todo maçom vendo esse gesto, ouvindo as palavras acima sendo declaradas, deve, por obrigação, devido ao juramento que fez, fazer todo o possível para salvar o outro maçom do perigo, inclusive arriscando a sua própria vida se necessário. Então, é isso aí, gente. Então, aqui você entendeu um pouco, um pedaço de alguns símbolos maçônicos e de alguns sinais, ok? Eu vou finalizar aqui o vídeo porque o meu celular que está gravando esse vídeo está quase acabando a bateria dele.